A paz do Senhor Jesus a todos, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de estudo da leitura da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a você que esteve recentemente, especialmente ao meu irmão Vladimir William, dizer ele muito obrigado por estar aqui junto conosco. Para mim é um prazer ter você aqui. Curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecer a você que deixou seu comentário, deixou sua curtida, irmão Michel, irmã Cícera, né? A todos, irmão Gicá, agradecer a todos, a minha esposa, agradecer a irmã Cirlane, agradecer a todos que têm deixado sua curtida, seu comentário. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. Amém? Hoje nosso estudo não será na leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical. Sim, um estudo que tem como pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus, será que é um profeta? Jesus é o Filho de Deus? Jesus foi um grande homem que andou no mundo? Quem é Jesus? Esse é o nosso estudo de hoje. Quem é Jesus? Para isso, nós vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 16, né? Mateus capítulo 13, do versículo 13 até o 16, que tem como tema a confissão de Pedro. Diz assim a palavra de Deus: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? Que ele perguntou aos discípulos: O que é que os homens dizem ao meu respeito? Quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: Uns João Batista, outros Elias, outro Jeremias, um, um dos profetas. Né? Algumas pessoas diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que era Jeremias e outros diziam que ele era um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá vendo? Veja que Pedro, né, ousadamente, disse que Jesus era quem? Era o Cristo, o Filho de Deus. Só que hoje, muita gente acha que Jesus foi simplesmente um profeta. Não aceita que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje nesse breve estudo de hoje. Tem também Mateus capítulo 17, verso 5, que diz assim: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve, né? Uma voz do céu dizendo que era o Senhor, que era Deus dizendo que ele era o seu filho, e que as pessoas deviam ouvir ele. Diz assim também para nós: Saber quem realmente é Jesus é importante para você. Por esse conhecimento, se entendido e aceito, faz a diferença aqui e na eternidade, né? Se entendido e aceito quem é Jesus, vai fazer a diferença para nós na eternidade. Primeiro ponto do nosso estudo diz assim: a identidade de Jesus. Nossa identidade representa quem somos e nos acompanha desde que nascemos e ganhamos um nome. Quando identificados corretamente, podemos obter crédito, estudar, arrumar um emprego e fazer tantas outras coisas inerentes à vida em sociedade. Para que não haja confusão entre as muitas pessoas que possuem nomes parecidos, aparências parecidas ou que façam coisas parecidas, a sociedade exige que sejam identificados de uma forma correta. Portanto, saber quem realmente uma pessoa é faz a diferença nas relações em sociedade, é claro, né? Porque muita gente pode fazer algo, né, parecido, mas não é a pessoa. E saber quem realmente a pessoa é, né, faz muita diferença. Primeiro subponto diz assim: identificando corretamente a pessoa de Jesus. Da mesma forma, em relação à fé, é preciso que possamos identificar corretamente a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a personalidade mais comentada na história. Desde o seu nascimento, morte e ressurreição, discussões atravessam séculos, se acumulam e são transformados em opiniões que variam entre considerar Jesus como um grande líder, um grande profeta,
um falsário, ou mais importante, né? Ou mais importante, reconhecê-lo como filho de Deus e salvador da humanidade. É porque muitos consideram ele um profeta, outro considera falsário, outro considera um mentiroso. Mas isso aí cabe o que? A cada um. Tem pessoas que acreditam em Jesus Cristo, tem pessoas que não. Mas isso aí é o que? É de cada um. Por isso que ele reconhecê-lo como filho de Deus e salvador da humanidade, né? Que é isso que devemos fazer. De acordo com a Bíblia, saber quem é realmente, saber quem realmente Jesus é e aceitar não apenas sua identidade, mas também o sacrifício feito na cruz. Faz a diferença entre passar a eternidade com Deus ou longe dele, é isso. Reconhecer Jesus, né? Reconhecer, veja, escute bem, de acordo com a Bíblia, saber realmente, né, é Jesus, quem é Jesus e aceitar não apenas sua identidade, mas também o sacrifício feito na cruz, faz a diferença entre passar a eternidade com Deus ou longe dele. É porque muitos não aceitam o sacrifício que Jesus fez na cruz. Aí cabe a cada um. Você aceita se você quiser, não é obrigado. Por isso que deixou o livre-arbítrio para o homem, né? Ou você aceita ou não. Tem uns que aceitam, tem outros que discordam, tem outros que dizem que não. Tem outros que não, nem acreditam que ele foi para a cruz. Não acreditam nem que ele ressuscitou. Mas isso aí é o de cada um. Nós, como crentes em Jesus Cristo, devemos acreditar. E como a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas, né, aí diz mais, faz a diferença entre a eternidade com ele. E como a Bíblia foi escrita por pessoas inspiradas por Deus e que testemunharam os acontecimentos em torno da vida de Jesus, né, registram suas palavras e aceitaram a identidade de Jesus como Filho de Deus e Salvador. Entendemos que Jesus, né, entendemos que seus relatos são os únicos confiáveis e que quando a Bíblia fala, Deus também está falando, é claro, porque quando a Bíblia fala, Deus está falando. Então temos que acreditar e crer em tudo que está escrito na Bíblia a respeito de Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, que ele fez aquele sacrifício na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado por mim e por você. Agora, se você acredita ou não, aí cabe a cada um. Mas nós, como crentes em Jesus, devemos acreditar, crer em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário para perdoar o nosso pecado. E um dia ele vai voltar. Segundo, Jesus é apenas um profeta? O profeta não é apenas uma pessoa que prediz o futuro. Um profeta é um representante de Deus, que fala a vontade divina aos homens. Neste aspecto, Jesus falou a todos os seus ouvintes sobre quem é Deus, qual era a sua vontade e de que forma os homens poderiam ter um relacionamento correto com Deus sem a barreira do pecado. É claro, Jesus vai ensinar isso. Como o homem devia se relacionar com Deus, como o homem deve se portar para entrar no reino de Deus. É isso que ele vai falar. Nesse aspecto, ele é um verdadeiro, ele era um profeta, né? Há pessoas que creem em Jesus, que creem que Jesus foi um grande profeta, pois parte do princípio de que ele falou coisas novas sobre Deus, e em seus dizeres acham-se verdades proféticas. Moisés, o grande legislador, o grande libertador e legislador de Israel, foi usado por Deus para dizer: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, né? Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E aqui ele diz, né, se referindo a quem? A Jesus, que ia se levantar um do meio do povo, do próprio povo judeu, e que o povo judeu devia ouvir a ele. Só que, na realidade, o povo não ouviu Jesus. Pelo contrário, rejeitaram. Ele se referia aqui à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi identificado posteriormente como esse profeta. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 23 e 24. Atos 3, versículo 23 e 24. Ele diz assim: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Não, vamos começar a partir do versículo 22, né? Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Verso 24. E todos os seus profetas
desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram este dia, tá vendo? Mesmo antes, né? Desde Samuel, todos os profetas só falavam a respeito de quem? De Jesus Cristo. Não falava a respeito de outra pessoa, não. Só falava de Jesus. Toda a Bíblia só fala de Jesus. Diz mais, o próprio nascimento de Jesus foi a realização de uma profecia. Seu nascimento de uma virgem foi relatado em Isaías capítulo 7, verso 14. Pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Esta profecia foi cumprida em Mateus capítulo 11, 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele nascerá em Belém, como falou o profeta Miqueias. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Mateus capítulo 2, verso 1. Estes são duas entre as muitas profecias que Jesus cumpriu, né? Porque ele nasceu de uma virgem. Uma mulher, né? Maria, era noiva, né? Praticamente, de José, e ela ficou grávida por intervenção do Espírito Santo. Né? E também fala aí no livro de Mateus capítulo 18, né? Que aconteceu que Jesus ia nascer o quê? Em Belém, já profetizado pelo profeta Miqueias. Veja, tudo em relação a Jesus foi cumprido, tanto do nascimento até a morte. Tudo que foi falado pelos profetas a respeito dele se cumpriu. Diz mais, como profeta, Jesus predisse a destruição de Jerusalém, registrada em Lucas, capítulo 21, versículo 20 até o 24, né? Que diz assim, Jesus disse ainda, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fique sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias de castigo. E neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 43 e 44. Este fato se deu no ano 70 de nossa era, quando o general Tito sitiou Jerusalém e a destruiu, retirando até os alicerces do templo. Tá vendo? Tudo que Jesus falou, tudo que foi falado a respeito de Jesus Cristo, se cumpriu. Né? Jesus profetizou muitas coisas sobre o futuro, como a descida do Espírito Santo, né? A descida do Espírito Santo acontecida no dia de Pentecostes. Ele mesmo cumpriu todas as profecias inerentes à sua manifestação em carne para revelar a vontade de Deus aos homens. Com base no que você leu acima, não seria errado classificar Jesus como um grande profeta, como os demais profetas que Deus inspirou a que falasse verdadeiramente em seu nome, mas defini-lo apenas como um profeta reduz muito sua verdadeira identidade, tá vendo? Nós não podemos classificar Jesus só como um profeta, né? Ele não é só um profeta, ele é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, que veio ao mundo mostrar ao homem como ele devia se portar para herdar a vida eterna e entrar no céu. É isso que Jesus é. Aí diz mais, Jesus foi apenas um grande líder? Grandes líderes são conhecidos pelas atuações ímpares que fazem na história da humanidade. Devemos reconhecer que algumas dessas situações nem sempre são tidas por benéficas, mas ainda assim destacam a pessoa no curso da história. Algumas pessoas creem que Jesus foi um grande líder da humanidade. Ele alimentou multidões multiplicando pães e peixes, conduziu pessoas por meio de seus discursos e promoveu o convívio pacífico entre judeus e romanos. Em uma nação conflagrada pelas guerras, suas palavras relatadas no Sermão do Monte são recebidas por pessoas de várias confissões religiosas. Sua mensagem atravessou séculos e até hoje é pregada. Essas características, até hoje é pregada.
é pregada. Essas características podem confirmar a definição de Jesus como um grande líder da humanidade. Porém, resumi-lo desta forma é o mesmo que enquadrar Jesus entre os outros líderes bons da humanidade, né? Como Martin Luther King, Lutero, foram bons líderes. E se for enquadrar ele como líder, enquadrar ele como líder bom ou como líder mau, como Stalin, Hitler, né? Esses também foram os líderes. Mas tem aqui 2 líderes bons e 2 líderes que não eram bons, eram homens maus, né? Jesus deu grandes demonstrações de uma liderança que faz diferença, por exemplo, mas ele é muito mais que um grande líder, né, cara? Jesus é muito mais que um grande líder. Ele é o Filho de Deus, Deus encarnado, que veio ao mundo, né, ensinar o homem como ele se portar para herdar o reino dos céus, né? Porque o mundo estava aí, povo desgarrado, como ovelha que não tinha pastor, e Jesus veio, né, para juntar o povo, orientar, ensinar, evangelizar. Isso Jesus fez, e fez magistralmente. Jesus foi um mentiroso? Outra pergunta. Há pessoas em nossos dias que definem Jesus como um mentiroso ou um louco. Acham que suas declarações foram falsas ou que ele nunca as fez. Se Jesus foi um homem mentiroso, então o destino de milhões de pessoas ao longo dos últimos 20 séculos está em risco. Porque se ele estava mentindo, quem está crendo nele está correndo risco, né? Se ele era mentiroso. Mas ele não era mentiroso. Ele só falava a verdade. Ele falava a verdade e vivia pela verdade. Jesus afirmou ser o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 20. Seus discípulos tinham a certeza de que ele falava a verdade, não apenas por causa de suas palavras, mas também por causa de seus milagres. Cura de pessoas enfermas, intervenções maravilhosas na natureza e poder sobre espírito maligno. Devemos ressaltar que nenhum de seus oponentes duvidou da verdade de suas ações e palavras. Estes fatos fazem de Jesus uma pessoa verdadeira e que podemos confiar nele para a salvação de nossas almas, e que as pessoas que não crerem nele estarão caminhando para um destino cruel. É claro, porque se ele fosse um mentiroso, ele não fazia milagres. Se ele fosse um mentiroso, ele não expulsava demônio. Se ele fosse um mentiroso, ele não fazia multiplicação de pães e de peixe. Mas ele não era um mentiroso. Ele só falava a verdade, vivia a verdade. Ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Porque ele era a verdade. Ele era a personificação da verdade. E todos que viam Jesus mudavam, né? Eram transformadas, tanto pelas suas palavras, como pela sua forma de viver. Todos aqueles que se chegou a Jesus, ele mudou. E tudo que Jesus falava para aquelas pessoas que elas ouviam, elas eram o quê? Transformadas, e até hoje ainda são transformadas pelas palavras de Cristo que está na Bíblia. Então ele não é mentiroso, nunca foi mentiroso. Ele sempre foi e é verdadeiro. Terceiro, Jesus é Deus? A Bíblia declara que Jesus é o Filho de Deus. Devemos crer na Bíblia porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E ele é o único que tem o poder de relatar as coisas de acordo com a verdade. Em toda a história, nenhum líder religioso afirmou ser Deus, exceto Jesus. Quem imagina que Jesus nunca afirmou ser Deus está enganado. Ele deixou claro que existia antes de Abraão. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. João 8 e 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Tá vendo? Antes de Abraão existir, Jesus já existia. Jesus já existia. E que era igual a Deus, o Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 e 18. João 5, versículo 17 e 18. E diz assim, versículo 16. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Tá vendo? Ele mesmo disse. Ele mesmo disse que era o Filho de Deus. Verso 19 diz assim: mas Jesus respondeu e disse:
na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vier fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras que esta, para que vos maravilheis. Está vendo? Ele é o Filho de Deus. Ele, né, é o único que disse que era o Filho de Deus. Ele disse que podia perdoar pecados, Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. O que apenas Deus poderia fazer, Isaías 43, 25. Certa vez, questionado por Filipe, um de seus discípulos disse: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai, porque é que você diz: Mostra-nos o Pai. Evangelho de João capítulo 14, verso 9. Mesmo os inimigos de Jesus o acusaram por esta afirmação. Tá? Mesmo os inimigos de Jesus o acusaram, né? Mesmo os inimigos de Jesus o acusaram por esta afirmação. Está lá em João capítulo 10, verso 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Tá? Quando ele disse que era Deus, os judeus queriam o quê? Apedrejar ele. Não pelas obras boas que ele tinha feito, mas só porque ele dizia e afirmava que era Deus. E para eles isso era blasfêmia. Como Deus encarnado, ele curou centenas de pessoas, operou milagres, teve poder sobre os elementos da natureza e sobre os espíritos malignos. Jesus aceitou a adoração devida apenas a Deus. E o próprio Tomé, que duvidou da ressurreição do Senhor, o adorou dizendo: Meu Senhor e meu Deus. Evangelho de João capítulo 20, versículo 28. E o próprio Deus, no batismo de Jesus, confirmou que Jesus era o seu filho, reconhecendo o seu ministério e autoridade. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. Tá vendo? O próprio Deus confirmou que Jesus era o seu filho. O próprio Deus confirmou que Jesus era igual a ele. Esse disse que é o filho dele, então era igual a ele. Ele mesmo disse, né, que meu pai trabalha até agora e eu também. E quem vê ele, vê o pai. Então era tudo igual. É tudo igual. Terceiro ponto, para nós encerrarmos. Jesus, nosso sumo sacerdote. Enquanto o profeta fala sobre Deus aos homens, o sacerdote falava com Deus em nome dos homens. Na história hebraica, Deus instituiu o sacerdote para que interpretasse pelos homens diante de Deus e oferecesse sacrifício pelos pecados. Os muitos sacerdotes faziam sacrifícios aceitáveis a Deus, mas esses sacrifícios tinham de ser repetidos todos os anos. Né? Era o sacrifício que os sacerdotes faziam todos os anos tinha que ser repetido, né? Porque ali o pecado não era perdoado. Ele só era o quê? Abrandado. Aí de ano em ano tinha que ir lá, fazer o sacrifício. Pois apontavam para o sacrifício de Jesus, que, como nosso sacerdote, fez um único sacrifício aceitável a Deus e capaz de perdoar todos os pecados. Enquanto ele fazia um sacrifício anualmente, que não pagava o preço do pecado, Jesus fez um único sacrifício, que foi aceitável a Deus e pagou o preço do pecado, que é aquilo que o pecado exigia. Diz assim: Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois assentou-se ao lado direito de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 12. Jesus é o Filho do Deus bendito e nosso sacerdote nos céus, intercedendo por nós. Jesus não foi apenas um homem importante, profeta ou sacerdote. Ele é Deus. Em Jesus estão reunidos todos os atributos divinos que o descrevem como o único e suficiente Salvador da humanidade. Sua história e suas obras não se limitam ao período entre seu nascimento e sua morte. Hebreus capítulo 13, verso 8. O Filho de Deus esteve presente eternamente, atuando na história da salvação. Ele veio ao mundo como homem, e a sua glória foi vista pelas pessoas de sua geração. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Um dia ele voltará para buscar aqueles que lhe pertencem. Tá vendo? Um dia. E esse dia pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos dia nem hora da volta de Jesus, mas nós sabemos que a qualquer momento ele está voltando. E ele é o nosso sumo sacerdote, que veio ao mundo, né, para perdoar o pecado da humanidade.
Ele deixou seu trono de glória e veio ao mundo para perdoar o pecado do homem. Ele olhou a condição do homem, que o homem não tinha condições de pagar o preço do pecado, mas ele veio, se transformou em homem, se encarnou e veio para pagar o preço que o pecado exigia, por mim e por você. Então Jesus é Deus, o Salvador da humanidade, o único que perdoa o pecado, o único que escreve o nome do homem no livro da vida e dá direito à eternidade. Diz assim: Jesus Cristo não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Ele era em parte Deus e em parte homem. Antes era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, tá vendo? Ele era assim, 100% Deus e 100% homem. Então, se você não aceitou Jesus Cristo ainda, aceite Jesus, para que ele possa perdoar todos os seus pecados e para que você possa ter o direito a morar no céu, porque Jesus é Deus. E como Deus, ele quer salvar a sua alma. Ele quer perdoar todos os teus pecados. Que Deus nos abençoe. Se você gostou do vídeo, curta, comente e indique o canal para mais alguém. Amém?